estamos de volta aqui com mais uma palestra da segunda semana. Essa palestra, quem vai estar dando para vocês é a Laís Fleury. A Laís, ela trabalha no Instituto Alana, ela é diretora do projeto Criança e Natureza. E ela vai estar falando para a gente sobre a importância da criança estar voltando para a natureza como forma de prevenção de doenças, né? E para ter mais saúde. Tenham todos uma ótima palestra. Eu vou estar pedindo para a Laís se apresentar. A gente está conversando aqui, tá? E ela vai começar se apresentando e vai contar para vocês um pouquinho do projeto. Laís, muito obrigada. Seja muito bem-vinda. É uma honra você estar aqui falando para a gente desse projeto tão lindo que você coordena. Obrigada. Obrigada, Líria. A honra é toda minha. Para mim é um prazer enorme também de poder compartilhar aqui o Criança e Natureza com vocês. Então, se apresenta um pouquinho pra gente, a gente não te conhece. Tá, então, meu nome é Laís Fleury, atualmente eu moro no Rio de Janeiro, eu sou a diretora do Alana no Rio e eu coordeno o projeto Criança e Natureza desde o ano passado, né, que é o mais recente projeto do Instituto Alana. E o projeto Criança e Natureza, ele foi criado com qual objetivo? Então, o objetivo principal do projeto é contribuir para que todas as crianças tenham o direito de crescer e se desenvolver em contato direto com a natureza. Porque, de fato, a gente reconhece que esse contato com a natureza, ele tem uma contribuição direta e muito importante para o desenvolvimento integral da criança. Então, o nosso sonho é ter proporcionar uma infância rica em natureza. Então, é para isso que o projeto existe. E eu estava lendo que tem muita gente que fica questionando, né? Nossa, mas a gente precisa de um projeto para falar da criança voltar para a natureza. Isso não deveria ser uma coisa normal, cotidiana, mas não é mais, né? A criança está cada vez mais longe disso. Eu acho que assim, se a gente pensa, por exemplo, no mundo que acolhe a criança hoje, vamos pensar qual é o mundo que acolhe a criança. A criança, quando ela nasce numa cidade. Hoje em dia, as cidades, elas têm um modelo de crescimento que quanto mais elas crescem, mais elas se urbanizam, menos áreas verdes ela preserva. Então, está cada vez mais sendo edificada, ela vai se verticalizando e em detrimento de áreas verdes. Então, por exemplo, São Paulo é uma cidade que tem 2,6 metros quadrados de área verde por pessoa, e sendo que as organizações internacionais recomendam que seja 12 metros quadrados por pessoa. E esse é o modelo de como as cidades crescem no Brasil. Além do que, por exemplo, as ruas hoje em dia, por uma questão de segurança e por uma questão do excesso de carros, também já deixou de ser um espaço de convivência. Então, a gente percebe que, naturalmente, essa cidade já não oferece um acesso tão fácil às áreas verdes. Tem também uma questão até de mobilidade, às vezes até tem áreas verdes, mas às vezes o acesso é difícil, não tem transporte público, enfim. Depois, se a gente pensar, a criança ela nasce dentro de uma família, né? E como é que está a família contemporânea hoje em dia? Todo mundo super ocupado, né? Assim, os pais e as mães trabalham o dia inteiro fora, a criança acaba tendo uma agenda super lotada, com o dia dela todo estruturado. Então, ela está sempre na companhia de um adulto com uma atividade direcionada. Então, acaba que ela tem muito pouco, hoje em dia, ela tem muito pouco contato, assim, muito pouco lazer, no sentido de tempo livre. Ela tem muito pouco tempo livre para ela poder brincar, porque ela tem uma agenda assim, super ativa, né? E daí, se a gente pensar que onde ela passa outra boa parte do tempo dela, ela passa dentro da escola. E as escolas hoje em dia têm uma dificuldade de dialogar com o ambiente externo, né? Até por uma pressão dos pais, por uma questão de proteção, que hoje em dia os pais têm uma preocupação muito grande das crianças se machucarem. Acaba que a escola vai criando um ambiente que, quanto mais desprovido de desafios, quanto menos risco a criança assumir, é melhor, porque menos a criança vai se machucar, e porque hoje em dia os pais têm uma preocupação muito grande com a segurança da criança. Então, acaba que não existe um diálogo tão direto com o mundo lá de fora, e mesmo os pátios das escolas acabam sendo mais cimentados, não tem tanta... Às vezes, a escola pode até estar inserida, por exemplo, no ambiente verde, mas ela não necessariamente ela dialoga com aquele ambiente, entendeu? E além de tudo isso, a gente hoje vive numa era tecnológica, onde a tecnologia está aí, né? Assim, as nossas crianças são expostas à tecnologia hoje em dia bastante, né? E a tecnologia,
quando ela é usada de uma maneira não comedida, acaba que ela ocupa muito tempo da criança quando ela tem o tempo livre dela. Então, assim, Lívia, o que a gente percebe é que esse contato da criança com a natureza, para ele acontecer hoje em dia, exige uma atitude, exige um esforço maior, porque naturalmente, por onde a criança passa, esse contato ele não é tão evidente. Entendeu? Assim, a cidade não oferece isso de uma maneira tão natural, o estilo de vida das famílias contemporâneas hoje acaba que não consegue também oferecer, porque os pais também não têm muito tempo para levar essas crianças para ficarem mais ao ar livre. A escola também tem um pouco de dificuldade, né, de criar essa comunicação com o mundo externo. Então a gente pensou, bom, a gente precisa fazer alguma coisa, né, assim, precisa... quando a gente lê, né, o mundo que acolhe a criança, a gente fala, bom, de fato, acho que a gente precisa então criar um projeto onde a gente possa contribuir para que as crianças tenham direito e tenham acesso ao ambiente natural. E nós no Instituto Alana, a gente reconhece também, a gente acredita muito no brincar, né? Então a gente acredita que o brincar é a linguagem essencial da criança, é onde é como ela cresce, é como ela se desenvolve. E a gente percebe que o brincar na natureza ele é muito saudável. Por quê? Porque esse contato direto com a natureza, já existem cada vez mais, hoje em dia, existem pesquisas que comprovam quão benéfico, quão positivo é esse contato da natureza com a saúde e com o desenvolvimento integral da criança sobre todos os seus aspectos. Então, vamos lá, por exemplo, aspecto físico. A criança, quando ela está no ambiente natural, a forma dela se comunicar com esse ambiente é muito corporal, né? A forma como ela conecta, porque ela está no ambiente ao ar livre, ela quer correr, ela quer pular, ela quer subir na árvore. Então, ela já tem naturalmente um brincar muito mais ativo, porque ela tem um senso de liberdade, que às vezes é muito difícil replicar esse senso de liberdade no ambiente interno. Então, acaba que ela já tem um brincar mais ativo, ela já está ali fazendo uma atividade física do dia, já consumindo as energias dela, entendeu? Então, fora que, assim, então, esse é um benefício, por exemplo, que a gente consegue enxergar da criança, né, quando ela está exposta aos ambientes naturais. Depois a gente pensa, né, o desenvolvimento sobre o aspecto emocional. Eu acho que todos nós, hoje em dia, a gente não tem dúvida de quão restaurativo é quando a gente está na natureza. Nós, adultos, mesmo quando a gente está muito cansado, está estressado, a gente precisa tirar a férias. O que a gente quer? A gente quer mesmo ir num lugar que tem uma praia, ou assim, num lugar que esteja exposto à natureza para a gente se restaurar. E isso acontece com as crianças também, né? Toda essa capacidade restaurativa, esse equilíbrio emocional interno que traz para a gente. E a natureza tem esse dom também de nos convidar a momentos de muita contemplação também, né? Assim, o belo tem um efeito, assim, que a gente se encanta, né? A gente fica muito admirado com essa questão estética, já vai desenvolvendo na criança desde pequena assim, essa noção estética também, né? Então, assim, a criança de fato ela vai estar mais equilibrada, ela vai ter um bem-estar maior, exatamente por essas compensações restaurativas que a natureza tem, ela fica mais tranquila, né? Porque a natureza convida para esses momentos de contemplação e também convida a criança, inclusive, até ficar mais tranquila, até relaxar se ela precisar, né? Assim, a natureza oferece privacidade também, se a gente quiser, né? Então, é por isso que a gente acredita também que contribui muito com os aspectos emocionais da criança. Depois tem também, por exemplo, o aspecto social, que quando a gente está brincando na natureza, e a maneira da gente se relacionar, por exemplo, o ambiente, ele é mais propício a um brincar mais colaborativo. Não tem muito aquele desafio que às vezes tem no ambiente interno, tipo, esse brinquedo é meu, aquela coisa da gente se apropriar dos elementos que a gente está brincando. A natureza é muito generosa, porque tem muitos elementos naturais disponíveis. Então, assim, um menininho, ele pega, por exemplo, um graveto. Esse graveto, ele vira uma espada, ou ele vira um rabinho de elefante, ou ele é uma caneta. Se uma outra criança deseja ter a mesma espada, ao invés dele, né, ele vai lá e acha outra e pega, daí já vira uma brincadeira, sabe? É um brincar muito colaborativo, ele de fato favorece a esses vínculos emocionais entre as crianças. É um brincar que também acolhe a diferença de idade, né? Assim, eu brinco assim, que é recomendado para crianças de 0 a 100 anos, né? Todo mundo gosta, todo mundo se conecta com o ambiente natural, então ele favorece
esse brincar também. Então, enfim, é um brincar também assim, muito criativo, porque os brinquedos eles não são prontos, né? A criança, quando ela está ao ar livre, ela se conecta com o desejo dela, do que ela quer brincar, e ela consegue materializar o desejo dela com os elementos naturais, né? Assim, pegando o graveto de novo. Então, um graveto, ele se configura em diferentes coisas, em diferentes formas, de acordo com o desejo da criança. Então, de uma certa forma, ela fica o tempo todo com essa habilidade de criação, sabe, ela está o tempo todo imaginando. Então, assim, a gente entende que esse brincar, ele é essencial, né, assim, ele é um brincar de muita qualidade para o desenvolvimento da criança, e a gente entende o seguinte, que a partir do momento que contribui para o desenvolvimento emocional, para o desenvolvimento físico, para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento até espiritual da criança, a gente está contribuindo naturalmente para uma sociedade mais saudável, porque a criança que brinca de uma maneira mais ativa, a tendência dela ser obesa é menor, né? Assim, a gente tem um problema de sobrepeso hoje em dia com as crianças brasileiras, que tem um índice alto, né? Assim, 15% das crianças hoje em dia são obesas, são consideradas obesas no Brasil. Então, assim, pelo fato de ser um brincar ativo, as crianças acabam se tornando mais saudáveis, a gente acaba que também se tornam adultos mais conscientes, né? Assim, acaba que desenvolve uma consciência maior também, e a gente associa também a importância até a saúde do próprio planeta, porque são essas crianças, hoje em dia, que são vinculadas, né? Que tiveram um adulto que de uma certa forma garantiu esse contato para ela. Essas crianças, como elas conhecem e desenvolvem um vínculo, certamente elas são mais propícias a cuidar do meio ambiente quando elas forem adultas do que aquela que não teve esse contato direto com a natureza, porque a gente só cuida daquilo que a gente ama, né? Então, hoje em dia, até em termos assim, das mudanças climáticas que acontecem hoje em dia, está cada vez mais desafiante, né, assim, estar no nosso planeta. A gente vai ter, inclusive, que mudar vários estilos de vida, comportamentos para lidar com as consequências de mudança climática. Então, a gente precisa ter crianças, inclusive, assim, que no futuro vão se tornar adultos que têm esse vínculo natural, que têm esse desejo de cuidar do planeta, para que inclusive eles, até por uma questão de sobrevivência, até para saber como é que lida com todas essas mudanças que o planeta está guardando para a gente, né? Na verdade, então, é importante para que a gente continue tendo um planeta, então, né? Exatamente. Então, isso, assim, a gente associa esse contato a natureza é, de fato, um elemento muito essencial para a saúde, não só das crianças, como para nós, seres humanos, e para o nosso planeta. E, na verdade, para poder estar fazendo isso, a criança precisa de um adulto disponível, né? Que é uma coisa complicada também hoje em dia, que nem você falou, os pais saem cedo, voltam à noite. Como diz o Dr. Daniel Becker, no final de semana vai para o shopping, ir para o supermercado. Precisa de uma pessoa que ouça a sua mensagem, que se sensibilize para essa necessidade e que esteja disponível para a criança, né? Para levar a criança, para deixar a criança aproveitar. Isso também é complicado, né? A falta de tempo, a correria do dia a dia. Eu acho que a conexão da criança com a natureza, ela começa em casa. Então, para ela, às vezes, independe do recorte, do tamanho, do recorte de natureza que a criança precisa para ela poder interagir. Eu digo isso porque, às vezes, as pessoas têm a sensação de que, então agora eu vou ter que viajar para ir visitar um parque, eu vou ter que viajar para ir para a praia. Não, comece assim, a natureza, primeiro que ela está em todo lugar. Acho que o mais importante é a gente lapidar o nosso olhar, entender assim que às vezes uma árvore que está na esquina da nossa casa, ela já é um universo completo para a criança interagir com essa árvore de uma maneira criativa, dela poder brincar de uma forma espontânea, já criar um vínculo com essa árvore e consequentemente já ser impactada com os benefícios dessa relação. Então, acho que primeiro ela precisa ter acesso a um ambiente natural, que não necessariamente precisa ser algo que esteja muito longe, pode começar no quintal de casa, e associado a isso, ela precisa de um adulto de referência que esteja disponível e que garanta a ela tempo para ela poder brincar de uma maneira criativa, né, e ter a oportunidade também de interagir
com aquele ambiente dentro do ritmo dela, ela que precisa garantir liberdade para ela explorar aquele ambiente da forma como ela quiser, permissão, porque como eu falei, hoje em dia a sociedade em geral assim, tem muito medo, né, dos riscos não, porque o menino não pode subir na árvore porque senão ele vai cair, não, ele não pode brincar na areia porque senão ele vai adoecer, então precisa garantir, assim, permitir que a criança, de fato, ela consiga explorar aquele ambiente e que ela consiga também assumir os riscos que ela julga capaz também, né, dela poder lidar. Então, e a gente entende, por exemplo, que o risco é algo muito importante no desenvolvimento da criança, porque se você tem acesso a riscos que a natureza naturalmente oferece para você, que é como subir em árvore, ou, não sei, de repente até estar num ambiente que a temperatura não é tão ideal, ou se não subir num escorregador, enfim, não sei, algum ambiente, alguns desafios que os elementos que um ambiente natural oferece, essa criança ela tem a oportunidade de assumir os riscos que ela acha que ela consegue assumir, e com isso ela vai criando as ferramentas internas dela que vão vão munindo ela de uma maturidade que futuramente, quando ela tiver que lidar com riscos maiores da vida numa fase adulta, ela já vai estar muito mais preparada. Porque a gente acaba adquirindo essas ferramentas internas só através da experiência. Então, acho que é isso, assim, que a criança precisa, de fato, é alguém que garanta-lhe tempo, liberdade, que não tem, acompanhe essa criança de uma forma que não a julgue a forma como ela está interagindo com esse ambiente, e entender também que o espaço, o tamanho do recorte dessa natureza não precisa ser algo muito grande, que às vezes no quintal de casa já é suficiente sobre o olhar da criança para ela poder brincar, para ela poder interagir. Às vezes até uma hortinha na varanda, né? Muitos apartamentos pequenos que a criança fica lá, faz uma hortinha, ajuda ela, pede ajuda dela para plantar, para mexer na terra, né? Começar assim com pequenos passos, né? Isso. E entender que essa conexão também, ela essencialmente, ela passa pela experiência. Então, assim, não é, não, então eu vou promover o contato do meu filho com a natureza e acaba que aquele contato é através dos livros ou através... Não, tem que ser um contato físico, tem que ser que tem assim, idealmente de uma maneira diária, não precisa ser, pode ser nem que seja 10, 15 minutos por dia, já faz bastante diferença na vida de uma criança, e que seja um contato físico, positivo e afetivo, né? Que dê a possibilidade da criança poder se encantar, se sentir à vontade e de interagir. Laís, e também tem... Te amo, de novo. Laís, e também tem várias pesquisas já científicas sendo feitas sobre isso, né? Para comprovar realmente, fundamentar cientificamente a necessidade da natureza na vida da criança. Não é só porque a gente está falando que tem esses benefícios, a ciência está comprovando isso ultimamente. A ciência, hoje, essa é a grande notícia, né? A boa notícia desse tema, porque antigamente a gente falava desses benefícios da natureza de uma forma muito intuitiva, de acordo até com a nossa experiência, né? Dessa capacidade restaurativa que a natureza tem. Mas hoje em dia não, cada dia mais tem crescido o corpo de pesquisas que comprova os benefícios de se estar ao ar livre, os benefícios de estar em contato com a natureza, não só, mais uma vez, apenas na criança, mas nós, seres humanos. Então, assim, e às vezes esse contato, ele nem é tão intenso como a gente imagina. Então, por exemplo, existem pesquisas, tem uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, por exemplo, onde eles avaliaram o comportamento de presidiários que estavam numa cela, que numa cela eles tinham a capacidade de ter uma vista verde, simplesmente só de ver a copa das árvores, e presidiários que estão numa cela que onde praticamente a vista deles é toda urbana, assim, voltada para frente. Esses presidiários que têm a oportunidade de ver, que tem uma janela verde, né, que tem uma vista verde, eles adoeciam 25% menos do que os presidiários que não tinham. E também a gente percebe isso muito no campo escolar, de crianças que, quanto mais elas têm tempo ao ar livre, quanto mais, assim, desde a escola, priorizar janelas que você consiga ver o verde, ou que tenha vaso, ou que está de frente com uma copa das árvores, essas crianças elas vão melhor na escola, porque o bem-estar delas é maior,
porque elas têm mais poder de se concentrar. Inclusive, hoje em dia assim, está crescendo cada vez mais o índice de como é que a gente chama? Desculpa, de déficit de atenção, né, nas crianças, e também a ciência já comprovou que o fato de quanto mais você expor, você levar uma criança para andar 20 minutos no parque, ela já lida melhor com o déficit de atenção que ela tem. Não existem estudos que comprovam que sara o déficit de atenção, mas sim que contribui de forma significativa para que esse déficit de atenção diminua, entendeu? E o que a gente entende, que a gente vê muito acontecer, é que o Richard Louv, esse jornalista americano que escreveu o livro A Última Criança na Natureza, que é esse livro aqui, inclusive, ó, que nós no Instituto Alana a gente traduziu, é um best-seller nos Estados Unidos. Foi ele quem cunhou esse termo que a gente chama de transtorno do déficit de natureza, onde ele praticamente nomeou os custos da alienação da criança com a natureza e associa isso a doenças físicas e doenças mentais também, emocionais. Então, ele considera, assim, onde a natureza, de fato, ela é um antídoto para doenças físicas e emocionais. E, por um outro lado, o tanto que a presença da natureza também contribui para o desenvolvimento integral da criança. Inclusive, eu vi pesquisas outro dia falando de países que já os pediatras estão indicando como prevenção de doenças, né, para crianças na natureza, como indicação médica mesmo. Como indicação médica, que a gente chama de receitas verdes, né? Então, existe, por exemplo, um médico nos Estados Unidos que ele chama Dr. Zar, e ele não só prescreve, ele prescreve dentro do consultório momentos, dias, assim, um período de tempo que você deveria estar ao ar livre, de fazer uma caminhada no parque, como até para facilitar esse acesso, ele fez um aplicativo da região de onde ele mora, onde vai mapeando as áreas verdes que existem no entorno. Então, como uma maneira de facilitar o acesso, porque muitas pessoas até falam, gente, mas eu não conheço nenhum lugar que eu possa ir, porque como não tem muito esse olhar, então ele foi criando ferramentas para facilitar. Mas está cada vez mais comum, né, que os médicos, pediatras, eles recomendem esse tempo ao ar livre, que enxergam que, de fato, passar tempo na natureza é um investimento de bem-estar para a criança, um investimento de bem-estar para a família, é um investimento em concentração, onde as crianças que passam mais tempo ao ar livre, elas vão melhor na escola, elas têm um desempenho melhor na escola, elas se concentram mais. Então, de fato, a medicina tem reconhecido, né, tem tido esse movimento mesmo de valorizar o contato com a natureza como uma fonte de saúde integral. E que você falou da escola, né? Então, na verdade, esse movimento é uma mobilização de toda a sociedade, né? Para a gente poder estar mudando isso. Não é só nós pais, não, eu preciso levar meu filho mais para a natureza. Tem a escola também que pode estar fazendo a parte dela, de estar colocando mais verde, de estar levando mais as crianças para fora. E tem toda a parte do governo também, que pode estar se mobilizando para isso, né? Tem que ser um processo conjunto, né? Um sozinho. Não, é um processo conjunto, onde teria que mobilizar todas as esferas da sociedade, porque, de fato, é um esforço conjunto mesmo. Eu até ouso dizer que seria uma ressignificação de valores mesmo, entendeu? De escolas, de fato, priorizar isso, de colocar isso dentro do currículo escolar, de enxergar a natureza como sala de aula também, desde de gestores públicos, de priorizar na gestão municipal, estadual, da criação de áreas verdes, de políticas que estimulem o uso dessas áreas verdes, desde também, por exemplo, terem jornada de trabalho, por exemplo, de disponibilizar mais horas, porque hoje em dia a gente reclama, assim, uma das barreiras desse contato da criança com a natureza é muito falta de tempo, né? Então, desde mexer numa jornada de trabalho, uma carga horária para que as famílias hoje tenham mais tempo para poder usufruir, desde também facilitar transporte, né, transporte público que de fato consiga te levar até áreas públicas naturais onde você possa usufruir dessa área natural, enfim, desde médicos que reconheçam que esse contato é essencial e de fato prescrevam
estar na natureza é algo preventivo e, por um outro lado, até curador, no sentido que pode sim melhorar os sintomas de determinadas doenças. Então, assim, é uma ação que ela é transversal, ela passa, de fato, por todas as esferas da sociedade, de como a família escolhe o estilo de vida dela, desde como que a escola valoriza esse contato com a natureza e desenha o espaço físico escolar, mas não só o espaço físico, como também dentro do conteúdo pedagógico dela, e desde o governo de reconhecer quão importante é para o bem-estar da sociedade, para proporcionar uma qualidade de vida maior para essa sociedade, de traçar políticas onde esse contato com a natureza ele é priorizado. E até está cuidando melhor dos espaços públicos, né? A gente vê aqui na minha cidade, a gente vê os parques, assim, com os brinquedos caindo aos pedaços, as plantas morrendo, sem cuidado, com muito mato, que daí a criança não tem condição de estar brincando ali, né? E é um lugar que poderia ser utilizado para isso, né? Para estar melhorando aquela comunidade ali em volta e não tem manutenção, né? Porque não se dá valor para isso, né? Eu acho que na lista de prioridades deve ficar mais embaixo, né? Certeza. Mas a gente consegue. Vamos lá. O site, Laís, vocês têm o site lá, Criança e Natureza. Uhum. E o objetivo dele é estar passando todo esse tipo de informação. Para quem entrar lá, vai ter biblioteca. Isso. É que, na verdade, Lívia, assim, o Criança e Natureza, ele age como, o projeto Criança e Natureza, ele age como um eixo organizador desse tema. Então, o nosso site, a gente gostaria muito que ele fosse uma plataforma de referência mesmo, onde qualquer pessoa, qualquer organização que quisesse se aprofundar sobre esse tema, que ele seja uma grande referência de alimentação, de fonte de conteúdo. Então, ali a gente tem a nossa biblioteca, que de fato a gente mapeou vídeos importantes, a gente fez uma curadoria de vídeos, de artigos, de organizações internacionais, de organizações brasileiras, por tudo que tem de mais recente, que a gente acha mais relevante, livros, né, como eu falei, que a gente acha que dá oportunidade para as pessoas se aprofundarem e até ter acesso, porque tem muita gente que fala, nossa, mas eu queria tanto colocar a natureza mais no meu dia a dia, mas eu não sei onde é que eu posso encontrar isso, que organização que pode promover isso. Então a gente teve esse cuidado de fazer esse mapeamento. É um processo contínuo, logicamente, a gente está no início dele, mas acho que já tem uma gama ali de pesquisa que eu acho que já dá para iniciar, mas é isso, assim, essa é a nossa ambição com o nosso site, para que as pessoas usem mesmo como uma plataforma de referência para se alimentar desse tema Criança e Natureza. Daí, só para complementar, que um dos nossos objetivos também é colocar esse tema em pauta. Então, a gente tem feito uma produção de conteúdo e uma disseminação dessa informação grande. Então, a gente traduziu o livro do Richard Louv, que é um best-seller, esse jornalista americano. A gente traduziu o livro que chama A Última Criança na Natureza, que é um livro, assim, incrível sobre esse tema. A gente fez esse ano o primeiro seminário Criança e Natureza, que foi em São Paulo, que foi no Rio de Janeiro. Então, a gente está sempre vendo oportunidades para gerar reflexão, para mapear especialistas desse tema, promover encontros para que, né, esse tema seja debatido e que a gente chame a atenção da sociedade e dos gestores públicos para que, de fato, vire a ser um tema coloquial na vida de todos nós, né? Legal. Laís, para terminar, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho, que eu achei bárbaro, a ideia dos clubes Natureza em Família. O que são os clubes Natureza em Família? Vamos contar um pouquinho, pessoal. Depois tem no site, quem quiser ver direito, já tem várias experiências lá. Uhum. E é uma coisa mais porque prática, né? A gente fica escutando muito, né, assim, que o tipo de questionamento que as pessoas fazem pra gente em relação a esse tema Criança e Natureza. Então, como eu te falei, primeiro as pessoas perguntam, mas como que você vai fazer um projeto? Como é que você vai criar um projeto dentro, por exemplo, da cidade de São Paulo, onde praticamente não tem áreas verdes? Como é que você vai fazer isso? E a gente responde, bom, mas aí tem que lapidar o olhar, né? A gente precisa entender que a natureza não precisa ser um parque nacional, pode ser a praça que está perto da sua casa, ou pode ser a árvore que está ali na esquina, pode ser a chuva que caiu e você se permita tomar chuva, enfim.
E daí uma outra pergunta é, muita gente acaba que nos aborda mesmo, mas lá eu tinha tanta vontade de ter, sabe, de ter mais tempo na natureza, mas eu não tenho tempo, eu fico com medo também, tem uma questão de segurança no Brasil, então não tenho coragem também de ir nas praças. Aí a gente criou esse Clube Natureza em Família, que é uma ferramenta que a gente quer disponibilizar para a sociedade, para como que ela faz para colocar a natureza na agenda dela, entendeu? Então, assim, para ela, de fato, conseguir que esses encontros na natureza sejam de formas mais frequentes e mais prazerosas. Então, assim, o fato de você associar a uma outra família para estar ao ar livre é muito mais prazeroso, muito mais estimulante, e até na questão de segurança você reduz, né, o índice de probabilidade de acontecer algo, porque tem um número maior de pessoas ali. É também uma oportunidade das pessoas conhecerem o próprio bairro, usufruir dos espaços públicos que a cidade oferece. Às vezes tem iniciativas, inclusive, que foi até através assim, de querer fazer piquenique ao ar livre, por exemplo, que surgiu um movimento que chama Movimento Boa Praça, onde eles começaram a adotar a praça do bairro e se mobilizaram para fazer a manutenção. E daí foi, assim, criou um senso de comunidade ali tão grande, eles reconheceram os benefícios, sabe, de ter uma praça perto como um centro de convivência, que eles conseguiram, inclusive, política, assim, fazer até uma advocacy municipal, entendeu? De conseguir que, de fato, a prefeitura cuidasse mais da praça e se responsabilizasse pela manutenção. Então, assim, o Clube Natureza em Família é um passo a passo, é uma ferramenta que a gente está disponibilizando para todos, para que quem tem vontade de estar mais ao ar livre com outras famílias, a gente dá dicas de como que você pode viabilizar isso. É autogerenciável, assim, o que a gente quer passar é que é simples, que é possível, basta você ter essa iniciativa e que a gente tem certeza que uma vez que começar, as pessoas não sabem, porque todo mundo gosta de estar na natureza, às vezes falta aquele empurrãozinho, às vezes falta um pouco aquela predisposição de repente mobilizar um encontro e tal. Então esse que é o objetivo do Clube Natureza em Família. E o pessoal está começando a participar. Eu vi várias fotos lá. Tá crescendo, o pessoal está começando. A gente tem agora também exemplos de empresas que estão nos abordando porque querem colocar, por exemplo, de adotar isso como o programa de voluntariado de seus funcionários, porque acaba que impacta também na qualidade de vida daquele funcionário. Você vai adquirindo hábitos mais saudáveis, né, de estar ativo, ao ar livre, você vai estar mais feliz, você vai estar mais equilibrado, né? Então, assim, e a ideia é que seja uma ferramenta que seja acessível a todos, porque não envolve recurso nenhum, então super democrático, qualquer um pode fazer o seu Clube Natureza em Família, né? E que cresça de uma forma espontânea também. Que legal. Gente, quem quiser conhecer mais do Clube Natureza em Família, tem lá no site do Alana. É muito legal, tem contando experiências já de quem está colocando em prática, né? Vale muito a pena tentar dar uma olhada lá. Laís, eu queria agradecer muito você. Eu acho que ficou bem claro, o que a gente está querendo mostrar com essa segunda semana é que, além da alimentação, existem muitos outros aspectos que são fundamentais para a saúde integral da criança. Isso. A gente está falando da natureza, a gente está falando das escolas transformadoras, a gente vai falar da importância do brincar com o Slow Kids. E assim, a gente quer mostrar, gente, que tudo isso é muito importante, né? Não é só alimentar, é alimentar e dar recursos para que essa criança se desenvolva da melhor forma possível, né? E você veio mostrar para a gente que, além disso ser super necessário, né, que não é complicado. Né? Não é aquela coisa que você falou, gente, você não precisa, eu vou lá no parque que é do outro lado da cidade, vou pegar o trânsito e tal. Não, você pode começar de pequeno, mas é importante que a gente entenda que isso é fundamental para a criança. Isso é fundamental para a saúde dela, isso é fundamental para o futuro do planeta que os nossos filhos vão viver, né? E que está nas nossas mãos começar a fazer alguma coisa. A gente pode estar fazendo, né? É uma mobilização de toda a sociedade, mas assim, a gente pode estar começando dentro de casa com os nossos filhos, a gente pode estar levando essas informações que a Laís passou para a gente, para os amigos, para os familiares, a gente pode estar levando para a escola, se a sua escola é aquelas escolas todas cheias de cimento, que não tem nada, pode estar levando essa informação e falando, olha, gente, isso é importante, vamos colocar um pouco de natureza aqui.
existem formas simples que a gente pode estar usando, né? Isso. Então, a gente veio aqui tentar mostrar isso, gente, que além de fundamental, é possível estar fazendo isso, né? Isso é possível. É mais simples do que pensa. Exatamente. Você quer deixar uma mensagem final para todo mundo só que está assistindo, ouvindo falar de criança e natureza, ainda um conceito novo, né? Para quem não está seguindo a Alana, é um conceito novo, saber que tem um projeto Criança e Natureza. Deixa uma mensagem para a gente. Não, a minha mensagem é esse desejo de que a gente, cada vez mais, a gente consiga proporcionar uma infância rica em natureza. Então, que os pais se garantam isso mais na vida das crianças, que os arquitetos valorizem os verdes em suas construções, que os planejadores urbanos valorizem essas áreas verdes na cidade, que os médicos valorizem esse contato na natureza não só como remédio, mas como prevenção. Então, que de fato que a natureza seja de fato algo de muito valor na nossa sociedade, em todas as esferas. E muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. Eu acho que de fato tem muita sinergia, né? Porque de fato a gente enxerga a natureza como uma fonte de saúde assim inesgotável. E fundamental, né? Laís, muito obrigada, viu? Obrigada a você. Obrigada, um abraço. Um abraço. Tchau.